Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui ao vivo, graças a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na sua presença, de ouvirmos a sua voz. Você que está entrando aí, está me ouvindo? Saudade de vocês. Deixa eu ver aqui, estou pertinho, mais próximo hoje da câmera. Galera, o pessoal está entrando rápido hoje. Um abraço aí. Deixa eu ver. Deixa eu escrever aqui. Mandar uma boa noite a todos. Agora sim consigo ver vocês. Fala, Martinha. Deus abençoe a sua vida. Rose, glória a Deus. Deus abençoe Isa, Adriana. Pessoal, vai entrando aí. Olá, Sheila, na paz. Marcelão, meu irmão. Paz, queridos. Olá, pastor Isaquiel. Pastor Rafael, cruzei com o irmão na rua. O irmão estava distraído, tive que dar um alô pro irmão. Kátia, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém, pessoal. Também estou com saudade, Sanzilisa. Pessoal, quero lembrar vocês que no próximo domingo agora nós vamos ter culto. O pastor Rafael vai estar ministrando a palavra de Deus para a gente pela manhã, 9 horas da manhã. Amém? 11 horas, pastor Roberto vai compartilhar conosco uma palavra. Nesse mês de julho, nós estamos fazendo os cultos somente aos domingos, cultos presenciais, e temos aí a nossa rotina semanal, em que a gente está compartilhando aí a palavra de Deus, as lives, né? Eu sei que muita gente está sendo abençoada pelas lives, não só da igreja, mas também de outros pastores, de outros homens de Deus, que graças a Deus ainda continuam pregando a palavra. Quero pedir perdão também aos irmãos. Semana passada eu furei, eu saí do trabalho, estava de serviço, estava tão cansado que eu acabei pegando no sono. E por causa disso eu vou falar sobre o despertar de Deus, né? Não que Deus esteja dormindo, mas Deus nos observa, né, e tem o controle de tudo. E na hora certa, na hora de Deus, Ele age, Ele se levanta em nosso favor. E Deus está disposto, né, a agir em nosso favor, em trabalhar na nossa vida, em fazer coisas grandiosas na história. Deus já fez coisas grandes na história, coisas maravilhosas na história, dos homens de Deus e também da nossa história, na nossa vida. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver as grandes coisas que Deus já fez no passado e que hoje nós podemos perceber que era a mão de Deus. Amém? Então quero ler com vocês aqui, eu vou ler algumas partes, porque o Salmo 78 é um salmo longo, mas eu quero ler o início, quero ler o meio e quero ler o fim. Amém? Eu quero ler o início. Quero ler primeiramente essa parte, a gente faz uma breve meditação, e depois quero ler um pedaço do meio, e depois o fim, que é o grande agir de Deus. Então o Salmo 78 é um salmo didático, né? Um salmo de Asaf, que louvava a Deus, que adorava a Deus, e como salmo didático ele está aqui para nos ensinar. E um dos propósitos de Deus é que a gente aprenda aquilo que é da sua vontade, aquilo que é característica de Deus ou vontade de Deus para a nossa vida. E diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então a gente começa nesse salmo aqui, esse salmo maravilhoso,
o texto dizendo, olha, escute a minha lei, escute a minha palavra, ouça a minha voz. Deus quer falar conosco, queridos. Deus quer falar ao nosso coração. Então abra os teus ouvidos, seja sensível à minha voz, seja sensível ao que eu vou dizer para você, né? Compreenda, esteja atento às coisas que eu quero revelar na sua vida. Muitas vezes nós temos um tratamento com Deus, temos uma experiência, né, pessoal com Deus, e nós queremos nos relacionar com Deus unicamente por meio da experiência. Mas Deus está falando, olha, escute a minha lei, eu falo por meio da minha palavra, eu falo por meio daquilo que eu já revelei. Eu estou falando com você e quero falar com você todos os dias. Então abrirei, dê ouvidos, né, às palavras da minha boca. Então a gente dá ouvido a tanta coisa, a gente tem os nossos ouvidos abertos para tantas vozes, né, tantas pessoas que falam, tantas mensagens que nós recebemos, quantas notícias que nós às vezes entronizamos na nossa vida e levamos aquilo como uma verdade. Mas muitas vezes a palavra de Deus, né, a palavra revelada de Deus, as Escrituras, nós a colocamos muitas vezes na nossa vida em segundo plano, ou colocamos num lugar de uma história que nós conhecemos, ou de uma bela poesia, ou apenas uma frase que nós colocamos nas nossas redes sociais. Mas Deus está falando, essa palavra é a minha palavra. Essa palavra é para a sua vida. Essa palavra pode mudar a sua vida. Essa palavra precisa estar no seu coração. E esse início aqui, né, do Salmo 78 vem dizer mais, vem falar da gente ensinar os nossos filhos, né? O que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Fala de passar de geração em geração essa palavra. E essa palavra precisa ser ensinada para os nossos filhos. Ensinada e falada dentro da nossa casa. Proclamada, né, entre marido e mulher, esposa e esposo. Essa palavra precisa ser pronunciada aos 4 cantos da terra, mas em primeiro lugar dentro da nossa casa. Ela começa uma ação, uma revolução dentro da nossa família, dentro da nossa casa, quando nós colocamos essa palavra de Deus na mesa, no nosso dia a dia. Quando nós colocamos essa palavra no café da manhã, no almoço, na janta, né? Esses dias eu recebi um vídeo engraçado, né, de um irmão fazendo uma comparação entre o irmão que é crente Nutella e o crente raiz, né? E ele falava que o crente raiz, até no futebol, ele leva palavras de Deus, né? Então o cara ficava brincando, né? Dizendo, poxa, esses incircuncisos vão vir contra nós e nós vamos vencer. Então às vezes nós precisamos colocar essa palavra de Deus na nossa vida, mesmo, claro que ali era uma brincadeira, mas muitas vezes a gente, nessas atitudes, nós nos lembramos, né, das promessas de Deus. E isso precisa ser ensinado para os nossos filhos, precisa ser passado para outra geração, né? O conhecimento que Deus nos dá, né? Ou aquilo que Deus fala conosco, nos ensina, nós precisamos passar para frente, passar a outras pessoas, né? Como aquela mulher que foi transformada por Jesus, aquela mulher samaritana, e a Bíblia diz que ela saiu daquele encontro com Jesus e ela foi na cidade, foi nos lugares e ela começou a falar daquele homem que tinha mudado a vida dela. Querido, Deus mudou a sua vida, o Espírito Santo mudou a sua vida, Deus mudou o teu coração, o teu entendimento, muita coisa. Se você olhar para trás, você vai ver que você era uma pessoa totalmente diferente. E às vezes Deus quer usar você para falar desse amor. Então, não encubra aos seus filhos a verdade de Deus, né? Verso 4.
Vamos contar a geração vindoura, os louvores de Deus, o seu poder, as maravilhas que fez. Olha, meu filho, você não era nascido. Eu ainda, sabe, filho, era criança e vejo o que Deus fez na minha vida. Filha, olha, você não tinha nem sonhava em ter você, mas veja só o que Deus fez na minha vida. Veja quando você era criança, meu filho, que você não sabia, não tinha entendimento nenhum, e vê o milagre que Deus fez na sua vida. Queridos, a gente precisa trazer esses milagres para os nossos filhos, trazer esses milagres para as próximas gerações, fazer com que eles se lembrem, né, daquilo que Deus fez lá atrás, né, para que eles tenham fome e sede de Deus, que eles tenham fome e sede da justiça de Deus. Eu quero ler então, aqui o salmista ele começa a lembrar esses feitos de Deus, ele começa a lembrar aquilo que Deus havia feito, principalmente no Egito, né? E no verso 17, ele vai dizer, mas assim, ainda assim, continuaram a pecar contra ele, contra Deus, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhes fosse do gosto. Pausa aqui. Quantas pessoas você conhece que querem seguir a Deus, servem a Deus, mas que querem comer de Deus ou se alimentar somente daquilo que lhes agrada? Quantas pessoas você conhece que ouve a palavra de Deus, acha legal, né, aquilo que Deus fala, mas se essa palavra toca em alguma coisa na vida dela que fere, que machuca, essa pessoa automaticamente rejeita tudo aquilo que vem da palavra de Deus, dizendo, olha, isso daí não é para mim. Então, às vezes, esse povo aqui estava selecionando o que ia comer de Deus. Estava selecionando o que Deus estava, né, o que Deus poderia fazer na vida deles. E ele continua aqui, ó, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimentos que lhes fosse do gosto, que fosse de acordo com o seu paladar. Ó Deus, faz desse jeito, me dá tal comida. Falaram contra Deus dizendo, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Meu irmão, não sei qual deserto que você está passando hoje, eu não sei qual situação da sua vida você está passando hoje, querido, mas saiba que você pode confiar em Deus, você pode confiar no teu Deus, que Ele já fez maravilhas no passado, Ele já conduziu um povo inteiro no deserto, já conduziu adulto, criança, velho, e Ele protegeu, Ele guardou essas pessoas para que elas passassem por essa prova, por essa situação, e no final fossem vitoriosos. Deus é quem te conduz, Ele é capaz de fazer maravilhas, Ele é capaz ainda de realizar milagres. Nós não podemos escolher o que vamos comer ou a comida que nós vamos experimentar de Deus, porque Deus é quem dá, Deus é quem nos revela a cada dia. Existe um livrinho, né, antigo, que na realidade é a Bíblia, né, é um Novo Testamento, que é o Pão Diário. E no Pão Diário, né, tinha o versículo, a parte do texto bíblico e um quadradinho em cima. Quem é mais antigo aí vai lembrar. Pessoal mais antigo, de mais idade, vai lembrar disso. Tinha um quadradinho que você ticava esse quadradinho e lia cada dia um pedaço da palavra de Deus. E a cada dia, Deus tem um alimento para nós, né? Cada dia Deus tem uma revelação para a nossa vida. Deus tem coisas a falar conosco, grandes. E muitas vezes nós ou nos ausentamos, né, da mesa. Se ausentar da mesa é deixar de se aproximar, de ouvir a voz de Deus, de orar, de clamar a Deus, de ter consciência de que Deus está presente na sua vida, de ter consciência de que Deus fala por meio da palavra. Então, ou nós nos ausentamos e ficamos com uma comida, né? Tem gente que chama do crente domingueiro, que ele ia para a igreja no final de semana e ficava
uma semana sem saber de Deus até se lembrar de Deus novamente no domingo. E às vezes a pessoa vivia daquele alimento, se alimentava no domingo e ia até o outro domingo, né, com a força daquela comida. Mas Deus quer nos alimentar todos os dias. E a história de Israel fala disso. De um povo que estava no deserto, um povo que estava passando pelo deserto, mas que todos os dias Deus tinha um alimento novo. Deus dava maná, Deus deu água, Deus cuidou da roupa, não deixou que se envelhecesse. Deus fazia com que a roupa crescesse, o menino crescia e a roupa crescia junto, o sapato crescia junto no pé do menino. Então a gente vê esse agir de Deus que era diário, esse cuidado de Deus diário com a nossa vida. Todos os dias, queridos, nós precisamos tomar banho, graças a Deus, precisamos escovar os nossos dentes. Todos os dias nós temos cuidados diários com o nosso corpo. Nós precisamos também ter cuidado com a nossa vida espiritual todos os dias. Todos os dias nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós, antigamente, há alguns meses atrás, dedicávamos, muito da maior parte do nosso tempo a ir à igreja. E muitas vezes a gente assemelha, o cuidado espiritual com ir à igreja, estar na igreja. E a gente, nessa quarentena, a gente pode perceber, nesse período que a gente está em casa, a gente pode perceber que o cuidado de Deus ele está além do ir à igreja. Porque a gente é cuidado por Deus dentro da nossa casa, a gente é cuidado por Deus quando a gente está no trabalho, a gente é cuidado por Deus quando a gente está em situações em que a gente está triste, está desanimado, está cansado. A gente vê esse cuidado de Deus. E Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado da sua vida. E a gente vê como Deus tem sido bondoso conosco, porque essa lei do Senhor, que deve estar nos nossos lábios, no nosso coração, no caso ali, falava-se especificamente da lei revelada por Moisés, a lei que Deus deu a Moisés no monte. Nós vemos que, com o passar do tempo, Deus tem dado a sua revelação de forma completa para nós. E a revelação de Deus completa está em Jesus. Porque essa lei, ela é encarnada na pessoa de Jesus. Essa lei, as tábuas da lei eram colocadas dentro da Arca da Aliança, faziam parte dos utensílios que estavam dentro da Arca da Aliança. E em dado momento, essa Arca da Aliança é tirada de Israel. E aqui mesmo, a gente vai ver que o texto aqui do Salmo 78 vai dizer que quando tiraram a arca, tiraram a glória, tiraram a presença de Deus, o povo chorou, o povo se entristeceu. Não é à toa que quando Davi vai buscar a arca, ele voltou com alegria, dançando, em festa, porque a arca estava de volta, a palavra estava de volta, os milagres, os feitos de Deus no passado, a lembrança desses milagres estavam de volta. Querido, traga de volta para a sua vida essa alegria. A alegria de ter a palavra de Deus no seu coração. Traga de volta para você essa alegria. A alegria da glória de Deus na sua casa. Da glória de Deus na sua vida. Da glória de Deus de ter a consciência, a certeza de que Deus está presente com você. Talvez, o maior medo daqueles homens era irem para a guerra sem a arca do Senhor. Quando eles começaram a levar a arca do Senhor, eles acreditavam que aquela arca lhes dava uma força sobrenatural para eles vencerem o inimigo. Quando a arca foi tirada, tirou o vigor, tirou a alegria, tirou a festa. E sem essa alegria que Deus pode nos dar, que o Espírito pode nos dar, nós entramos numa batalha para perder. E Deus não te fez para isso. Deus nos fez para entrar numa guerra para ganhar, para vencer, porque carregamos uma palavra no nosso coração, uma palavra poderosa de Deus. Então traga de volta essa arca, traga de volta essa presença para a sua vida, traga de volta a oração para o seu lar, traga de volta os momentos de culto na sua família, traga de volta o conversar com seu filho, a respeito das coisas de Deus, com a sua filha, de saber, da vida dele, para onde ele vai, para sua filha, o que ela tem acessado, com quem ela tem conversado. Traga de volta essa união que só Deus pode fazer dentro da nossa família. Nós precisamos, compreender que Deus ele tem esse cuidado conosco
constantemente, né? Aqui no verso 61, verso 60, por isso, não, verso 61, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário, ou seja, a glória do Senhor mudou de mão, foi para a mão do adversário. E é curioso a gente ver isso, querido, porque a gente tem visto, né, que antes os jovens, as crianças, né, elas seguiam a orientação dos pais, né, seguiam a orientação que o pai e a mãe davam. E hoje a gente vê, né, que parece essa palavra do pai já não tem tanto peso na vida das crianças e adolescentes, dos jovens. E essa palavra parece que foi transferida, né, essa autoridade, parece que ela foi transferida para o professor, foi transferida, né, para, né, os próprios amigos, os próprios colegas. Muitos se instruem por meio desse conhecimento, foi transferida para o pensamento humanista do nosso século, e muitos jovens, então, estão tomando decisões com base nesse pensamento, né, que coloca o homem no centro, no lugar de colocar Deus. Então, às vezes, parece que nós transferimos essa autoridade da palavra de Deus, essa autoridade, né, daquilo que Deus nos revela por meio da palavra. Parece que os nossos jovens estamos deixando que eles transfiram essa autoridade para outras vozes. Mas o que é curioso, querido, e o que é o milagre de Deus, é que no verso de número 65 em diante, vai falar de quando Deus se levanta. E o verso 65 diz: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e constituiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua esperança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Meu irmão, que maravilha, né? Quando Deus se levanta, querido, os teus adversários têm que se recuar. Tem que recuar. Quando Deus se coloca de pé, quando Deus age em teu favor, os adversários, eles têm que andar para trás, porque Deus, quando não há ninguém, não há nada que possa, né, se opor a Deus, se opor ao agir de Deus na sua casa, na sua família. Então a gente vê essa restauração de Deus na vida, né, em Israel, quando Deus muda, né, até mesmo a ordem que deveria ser, né, da tenda de José, ou a ordem que deveria ser a ordem natural, para uma ordem agora espiritual. Então aquele que deveria ser naturalmente descendente, aquele que deveria ser o 01, ele agora, né, é substituído pela tribo de Judá, é substituído, né, por Davi. E a gente vai ver que Jesus, né, o leão da tribo de Judá, que nasceu, né, da descendência de Davi, restabelece ou coloca o trono agora alinhado com o trono de Deus. Coloca agora essa família, essa casa alinhada com Deus. Então essa mudança só Deus pode fazer, só Deus pode realizar. Ele faz os inimigos recuarem com os seus golpes, com a sua autoridade, com a sua palavra, com o seu poder, e estabelece um trono, o trono de Davi. Esse trono é estabelecido hoje na nossa vida por meio da presença de Jesus. Quando nós nos aproximamos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós agora também constituímos um santuário dentro de nós. Nós constituímos agora a presença de Deus dentro de nós. Estabelecemos um trono durável, querido. Um trono eterno. Um trono que não pode ser desfeito por autoridades humanas, políticas, mas um trono que agora é estabelecido por Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo, mas saiba
que aonde você for, você carrega essa arca. Aonde você for, você carrega essa presença de Deus. Você carrega esse Espírito de Deus que agora habita dentro de você. E que é maravilhoso. É a honra de Deus, que quando ele diz no verso 70, Deus escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, dos cuidados das suas crias, agora para ser pastor de Jacó, seu povo. Aleluia. Deus foi tão tremendo na vida de Davi, que de um simples cuidador de ovelhas, de um simples pastor de ovelhas, Deus fez com que ele se tornasse pastor de Israel. Deus fez com que ele se tornasse um homem que guiasse aquele povo para o lugar, para a direção que Deus queria. Deus pode fazer isso nas nossas vidas, queridos. Talvez hoje você se ache insignificante, talvez você ache que aquilo que você realiza não te traz nenhum benefício, não te traz nenhuma honra, mas saiba que quando Deus se levanta, Deus pode trazer honra para você, Deus pode trazer honra para a sua vida. E talvez a maior honra, talvez não, certamente, a maior honra de Deus é sermos seus servos, é servirmos a Deus, é entregarmos a nossa vida como oferta a Deus, como aroma agradável à sua presença. Não entregamos, os nossos recursos somente, não entregamos somente para Deus o nosso tempo, não entregamos somente para Deus alguns minutos, lendo a palavra de Deus, mas nós entregamos a nossa vida no altar de Deus. Então, quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu coração, quando você entrega a sua família, Deus pode fazer isso com você, te tirar de cuidador, de alguém esquecido. Quando o profeta entrou na casa do pai de Jessé, pai de Davi, quando o profeta entrou naquele lugar e perguntou, cadê os teus filhos? Trouxeram os mais fortes, trouxeram os mais bonitos, e se esqueceram do Davizinho, tadinho, estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Quando, mas tem mais um filho, quando se lembrou, Deus falou com o profeta, profeta e sacerdote Samuel, e disse, foi esse que eu escolhi. Meu querido, Deus não se esqueceu de você. Talvez tenham se esquecido de você no pasto, talvez tenham se esquecido de você, para uma promoção, talvez tenham se esquecido de você na igreja, tenham se esquecido de você na sua família, você seja só aquela ovelha negra, aquele que fica sempre em segundo plano, mas saiba que existe um Deus que sempre te viu, sempre te escolheu, sempre teve cuidado da sua vida, sempre teve um plano com você, um propósito maravilhoso na sua vida. Ele pode te ver, Ele pode te ver quando ainda ninguém te vê, quando ninguém te enxerga, porque Ele não olha como olha o homem. Os parâmetros dele não são os meus parâmetros. Eu olho talvez a sua beleza, as suas fotos no Instagram, mas Deus olha o teu coração. Deus é o único que pode sondar o nosso coração. E Ele sondava o coração do seu povo. Ele sabia quem o estava servindo, quem não estava. Quem estava o amando de todo o coração e quem não estava. Então, se Deus nos escolheu, querido, Deus nos deu essa herança, a herança de Jacó. E o que é curioso, que essa autoridade de Deus vem pela integridade do coração. E essa integridade do coração fez com que Davi tivesse mãos sábias para guiar o povo. E talvez o que nós precisemos hoje é colocarmos o nosso coração diante de Deus e pedirmos para que Ele sonde os nossos corações, para que Ele olhe para os nossos corações. Falemos como o salmista, que disse, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos desse guiar de Deus, porque não sabemos para onde ir, não sabemos que passo vamos dar amanhã, mas com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pela sua mão poderosa, pela sua mão que pode verdadeiramente nos tirar das angústias de morte e nos colocar num alto monte em vitória. Deus quer te conduzir em vitória, querido. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Então eu quero fazer uma oração por você, quero fazer uma oração pela sua casa, pela sua família, quero orar pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus sobrinhos e sobrinhas, porque você é luz naquele lugar, você é luz dentro da sua casa, você é sal, você está aí para fazer a diferença, amém? Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Noite em que pudemos ouvir a Tua palavra, sermos alimentados por ela e sermos guiados, Senhor, conforme o Teu Espírito, conforme aprove o Teu Espírito nos guiar. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos, Pai, as nossas mentes e corações, para que o Senhor fale conosco. Fala, Senhor, ao ouvido do Teu povo. Começa falando, Senhor, por meio da Tua palavra. Porque, Senhor, muitos acham que foram esquecidos. Foram esquecidos pela igreja, foram esquecidos pelo pastor, foram esquecidos, meu Pai, pela família, foram esquecidos pelos filhos, pelos sobrinhos, pelos netos, foram esquecidos. Mas sabemos de um Deus que não se esquece de nós. Um Deus que agiu, Senhor, em favor de toda a humanidade, Senhor. Um Deus que, quando viu que o homem estava pronto a morrer, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em seu lugar. E, Senhor, hoje nós temos a vida por meio de Cristo Jesus. E Cristo Jesus mora no nosso coração. E queremos, meu Pai, viver toda a vida do Senhor para nós. E, Deus, sabemos que a Tua vida e os Teus planos para nós são bons, agradáveis e perfeitos. E os Teus parâmetros não são os nossos parâmetros. Que o Senhor, meu Deus, talvez os nossos parâmetros são luxo, riquezas, bens, prata, ouro, poder. Ô Senhor, os nossos parâmetros são naturais e humanos, Pai, mas os Teus parâmetros são espirituais e soberanos, Pai. Estão acima do pensamento do homem, da imaginação do homem, porque aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Pai, o Senhor tem preparado grandes coisas para a sua igreja, grandes coisas, meu Pai, para o seu povo, para os seus filhos, para aqueles que me ouvem aqui nessa noite. Espírito Santo, começa, Senhor, a fazer algo sobrenatural na vida deles. Começa a abrir, Senhor, portas que estão fechadas. Começa a revelar, Senhor, aos Teus profetas, Deus, aquilo que não chegou no coração do homem. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, começa a trazer a revelação que só o Senhor pode trazer aos olhos do crente, a falar, Deus, intimamente ao coração dos Teus filhos, aquilo que o homem não pode falar. Começa, Espírito Santo, a trazer à memória aquilo que traz esperança ao coração dessa mulher. Ô Espírito da verdade, começa a falar, Deus querido, profundamente ao coração dos filhos e filhas, para que eles temam a Ti e se voltem para o Teu altar. Meu Pai, em nome de Jesus, colocamos, Pai, as nossas descendências passadas, colocamos, meu Pai amado, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, meu Pai, aqueles, Pai querido, todos na Tua presença. Colocamos, meu Deus querido, aqueles que vieram depois de nós, os nossos filhos e netos, colocamos todos diante do Teu altar, a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, tudo diante de Ti, meu Pai, porque tudo é Teu, Senhor. Por isso toda a honra e toda a glória é Tua. Que louvemos os Teus feitos, que nos lembremos das Tuas maravilhas e que vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Querido Deus, abençoe a sua vida. Quero lembrar-los novamente, de que nesse domingo nós vamos ter o culto das 9, com o pastor Rafael, 11 horas, pastor Roberto vai ministrar uma palavra de Deus para nós, e às 19 horas eu estarei lá também ministrando a palavra de Deus. Deus tem sido bom conosco, queridos. Eu tenho percebido uma coisa, para encerrar aqui, tenho percebido que as pessoas que estão indo aos cultos presenciais, grande maioria, são pessoas que estão sedentas realmente de Deus, pessoas que estão, você vê, a carência, e a necessidade das pessoas pela presença de Deus, e que essas pessoas elas estavam ansiosas, estavam até meio que desesperadas, e muitas pessoas chegam ali precisando realmente de uma atenção especial pela sua condição, por aquilo que passaram nesse período, e Deus tem sido bom conosco. Então, ore por isso. Talvez você não possa estar conosco ainda lá presencialmente, mas eu peço que você ore
para que Deus traga mais e mais pessoas, né, nessa condição, porque são pessoas que estão prontas para ouvir a palavra de Deus, são pessoas que estão prontas para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao coração delas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu fim de semana, que você tenha um sábado, um domingo abençoado e que, se der, nós estaremos juntos lá no domingo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e havendo aí oportunidade, a gente se encontra aí e dá um abraço distanciado, né? Deus abençoe, fiquem na paz.